eu quero falar acerca de um assunto muito importante, necessário para os nossos dias. Todos nós passamos por algum momento na vida em que nós precisamos fazer na vida da gente alguns reparos, não é? Há momentos que a gente precisa fazer alguns reparos. É como uma casa. Uma casa. Se você deixar a casa o resto da vida sem manutenção, ela pode até chegar a ruínas ou ficar com um aspecto assombroso, não é? Por isso que muita gente, quando chega essa época, final de ano, aí começa a fazer reforma e pinta as paredes, e pinta as portas, as grades, e troca isso, troca aquilo. Final de ano é o momento das reformas nas casas, não é? Eu mesma, esta semana que passou, foi uma semana de reforma lá em casa. Saí pintando, pinta parede, pinta sala, pinta quarto. Eu saí fazendo uma ajustada no visual da casa. E às vezes nós precisamos fazer isso também na vida da gente. E é por isso que eu quero ler com você um texto que está lá no livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 1 e o versículo 3. Vamos ler? Esdras 1 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Glória a Deus. Irmãos, há uns 502 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, inclusive acabamos de comemorar neste dia 31 de outubro passado, o aniversário da Reforma Protestante. Lembrando a você que foi em 31 de outubro de 1517. Aconteceu este marco da Reforma Protestante. E o propósito dessa reforma foi buscar a restauração da igreja aos seus princípios originais, nos primórdios do cristianismo, em fidelidade à palavra de Deus. Mas será que hoje nós podemos dizer que esse objetivo foi totalmente alcançado? É uma pergunta. Ou será que ainda precisamos continuar esse trabalho de reforma? Será que hoje ainda precisamos continuar falando sobre reforma, sobre reconstrução, falando sobre, na tentativa de trazer a igreja aos costumes primitivos? Certamente que sim, não é? Certamente há muito o que fazer. Esse texto aqui fala sobre após o cativeiro babilônico do povo de Deus. Quando o templo foi destruído, Deus levantou Zorobabel para restaurar a casa de Deus. Você vai encontrar isso lá em Ageu, no livro do profeta menor chamado Ageu. Mas não foi tão fácil como uma reforma qualquer. E opositores para que isso não acontecesse, também não faltaram. Você vai ver isso com muita clareza também, além de Esdras, no livro de Neemias. Então o Senhor mandou o sacerdote Esdras continuar a obra que havia começado. O livro de Esdras, ele se dedica a contar a história de reconstrução do templo, que aconteceu basicamente em 3 etapas. Presta atenção. Nós vamos meditar sobre essas 3 etapas da restauração do templo e nós vamos aprender sobre a igreja, ou seja, sobre as nossas vidas, porque nós somos a igreja. E a primeira etapa dessa reconstrução que o Senhor ordenou que Esdras desse continuidade, a primeira etapa foi a reforma estrutural da casa de Deus. Esdras capítulo 1 e o versículo 5, deixe sua Bíblia aberta, vamos meditar. Esdras 1 e 5 diz assim: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim,
e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Observe aqui que o templo estava em ruínas. E os profetas Ageu e Zacarias, eles foram usados por Deus para exortar o povo a restaurar a casa do Senhor. E para isso, eles levantaram ofertas voluntárias no meio do povo e todos tiveram que trabalhar juntos nessa obra. Preste atenção que quando a igreja passa por mudanças, por exemplo, no seu prédio físico, eu falo agora das paredes do templo. Quando a igreja passa por uma reforma, ela ganha uma nova vida, ela ganha um novo vigor. Esses dias eu passei com uma irmã em Cristo na frente de uma igreja que parecia mais um cemitério. E diga-se de passagem que muitos cemitérios estão mais arrumados do que muitas igrejas. A igreja parecia um templo abandonado, esquecido. A irmã disse assim para mim: você acredita que essa igreja está funcionando desse jeito? Eu disse: meu Deus, se do lado de fora da igreja está desse jeito, que não fazem uma pintura, imagina do lado de dentro da igreja. E aí eu falo espiritualmente falando, porque ela disse: não, do lado de dentro está arrumado, até que está arrumado. Eu digo: não, mas quem olha do lado de fora não quer entrar numa igreja dessa. O aspecto é assombroso, né? É maquiavélico. Então, se do lado de fora a igreja está assim, você entende que do lado de dentro a saúde espiritual da igreja também está prejudicada. Como é que eu vou ter prazer de entrar num lugar ou de dar dízimo e oferta num lugar onde não há um investimento, onde não há um cuidado, uma dedicação? Me permita, os líderes que estão de plantão, a igreja é a cara do líder. Se do lado de fora a igreja está desse jeito, é porque o líder também é. Meu Deus do céu, me ajude. Porque é muito bom quando a gente vai a uma igreja, a gente vê do lado de fora que igreja bonita. As pessoas passam e fazem essa observação. Alguém pensa que não, mas sim. Olha que igreja bonita, um dia eu venho visitar essa igreja. Mas imagina a igreja com aspecto de casa abandonada. Não dá nem vontade das pessoas passarem por ali, entrar naquela igreja. E aí quando acontece uma reforma em um templo, aquilo ganha uma vida nova, um novo vigor. Este fator renovador é essencial para uma igreja que deseja manter-se viva e também atual. O ambiente de cultos precisa ser bem cuidado e preservado. Isso é uma demonstração de zelo e amor pela casa de Deus. Da mesma forma, nas nossas vidas, nós precisamos cuidar da nossa parte física, como templo do Espírito Santo. E isso não pode ser exagerado com excesso de vaidade, mas sim cuidados que são provenientes de como é que eu posso dizer? De amor próprio. Porque Jesus ensinou a gente a nos amar. Cuide da sua saúde. Cuide do seu estereótipo. Não deve ser só do estereótipo. Tem que cuidar do lado de dentro também. Mas é preciso sim cuidar do lado de fora. E aí, agradeça a Deus pelo corpo que o Senhor te deu. Ai, irmã, mas eu sou gordinha e qualquer coisa que eu colocar em mim não vai ficar legal. Ai, irmã, porque eu estou barrigudo, aí eu já perdi o ânimo. Não, cuide do seu corpo. Agradeça ao Senhor. Não era para estar desse jeito, mas está. Agradeça. Faça uma reforma estrutural na sua vida. Se você é líder, faça uma reforma estrutural na sua igreja. É necessário. Por quê? Porque é a casa de Deus, nós devemos oferecer o melhor para o Senhor. E para atrair pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Ninguém quer entrar num ambiente desarrumado e abandonado. Essa foi a primeira parte da reforma que Esdras, junto com outros servos de Deus, promoveram. A segunda etapa foi a reforma ministerial na casa de Deus. Veja aí Esdras, capítulo 3 e o versículo 10. Esdras 3 e o versículo 10 diz assim a palavra de Deus:
Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Glória a Deus. Observe aqui que o templo também precisava de pessoas para ministrar o culto. Há muitos anos, o povo passou 70 anos no cativeiro. Então, as funções dos líderes espirituais estavam meio que perdidas, não é? Então Esdras convocou os levitas, os sacerdotes para Jerusalém e reorganizou o serviço sacerdotal e o culto. E eles celebraram a Páscoa, que há muitos anos havia sido esquecida. Mas tudo deveria ser feito em consagração, jejum, adoração ao Senhor. Observe que a atualização ministerial de uma igreja mantém essa igreja vigorosa e sempre ativa. Se as coisas se mantêm por muito tempo sem mudar nada, pode ser um sinal de comodismo. Sabe? Tem até pessoas que se entristecem quando um pastor troca um obreiro de um lado para o outro. Tem até obreiros que se entristecem quando o pastor diz: olha, meu filho, eu vou tirar você daqui, vou colocar você para lá, ou então você fica aqui um pouquinho na igreja sede, vou colocar outra pessoa, daqui a pouco eu direciono você para outro lugar. Tem obreiros que se entristecem, tem membros que se entristecem. Ah, não vou mais naquela igreja não, porque o pastor tirou fulano e eu gostava tanto de fulano. Minha irmã, meu irmão, você precisa entender que esse tipo de reforma é necessário. É necessária. Por quê? Porque às vezes o obreiro que está lá, ele se entrega ao comodismo e já não produz como deveria. Ou então, ele produz muito e o povo não sabe lidar com a graciosidade daquele obreiro ou daquela obreira e termina idolatrando aquele obreiro, termina idolatrando aquela obreira. Ou então, numa terceira vertente, às vezes tem uma obra que está sofrendo e aquele obreiro é o obreiro adequado, tem qualidades específicas. A família daquele obreiro tem qualidades necessárias para suprir a ausência de alguma obra que está sofrendo. E aí o pastor vai lá: olha, estou precisando de você em tal lugar. Isso é necessário. É muito necessário. Quando novas pessoas têm oportunidades e novas funções, elas são despertadas. E aí vai demonstrar um crescimento de qualidade na igreja. Às vezes se questiona por que tirar um líder de um determinado grupo. Ah, por que tirou aquele dirigente da escola? Por que tirou o dirigente do conjunto? Por que botou fulano? E aí é uma agonia para lidar com o novato que chega. E as pessoas novas que chegam pagam um preço tão grande. Sofrem a rejeição dos que se apegaram ao que foi tirado. Isso não pode haver na casa do Senhor. Na vida ministerial de cada cristão também é assim. É imprescindível aprender a fazer novas coisas na obra de Deus e buscar o seu dom espiritual. A Bíblia manda a gente buscar com zelo os dons espirituais. A capacitação para o serviço cristão, ela deve ser contínua para o crescimento na vida cristã. Nós precisamos procurar nos capacitar, nos reciclar. É preciso haver uma reforma ministerial na vida da gente e na nossa igreja também. E aí eu falo da igreja instituição. A terceira etapa, presta atenção, a terceira etapa da reforma que Esdras promoveu foi a reforma espiritual do povo de Deus. E é claro que a gente pode dizer assim: ah, não, então a reforma espiritual é a mais importante, é a mais interessante. Não, uma coisa completa a outra. Eu não posso só cuidar do lado de dentro e deixar se acabar do lado de fora. Eu não posso só cuidar do lado de fora, do lado de dentro e deixar a estrutura ministerial da igreja de todo jeito, né? Obreiros fazendo o que quer, ou o negócio correr solto, sem rédea, sem limites. Não, é um conjunto.
né? A gente cuida do corpo ministerial da igreja, a gente cuida do lado de fora e a gente cuida da saúde espiritual dos membros que são de fato a igreja. Então veja o que está aqui, Esdras, capítulo 10 e o versículo de número 1. Diz assim, a palavra de Deus: E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Observe aqui, os israelitas, como eu já falei, eles ficaram por 70 anos no cativeiro. E muitos se misturaram com os costumes de outros povos, por causa do tempo muito grande de convivência com eles. E o povo havia pecado, desagradado a Deus. E por isso eles precisavam confessar os seus erros e se consertar com o seu Deus. A vida espiritual da igreja, ela é a raiz de tudo o que faz. Você entendeu? É a raiz de tudo que se faz. O que diferencia de qualquer outro grupo, o que diferencia a igreja de qualquer outro grupo, é a busca pela presença de Deus, que é, posso dizer, fundamentada, que é fortalecida pelo ensino da palavra que sustenta a igreja. Se não houver o cuidado espiritual, a igreja pode se tornar como um clube ou um grupo social onde você frequenta por costume, onde você frequenta porque você quer encontrar lá seus amigos, seus irmãos em Cristo, ou você frequenta porque não tem nada para fazer, ou você frequenta porque acha que aquilo é muito importante, de certa forma. Ah, não, se eu não for na igreja no domingo, alguma coisa fica faltando na minha vida, fica faltando na minha semana. Eu não vou para a igreja só porque eu preciso cumprir um protocolo. Eu não posso ir para a igreja somente porque eu acho, isso chega a ser até uma superstição, eu acho que vai ficar faltando alguma coisa na minha semana. E de fato vai. Mas assim, não deve ser uma superstição. Se esta igreja não tem, em sua base, não tem palavra, mas ela está muito ligada a movimentos. Ah, não, hoje vai ter um movimento disso, vai ter um movimento daquilo, é campanha disso, campanha daquilo. E o ensinamento da palavra de Deus? Então as pessoas chegam a ir lá, ou por causa dos seus movimentos, ou porque virou um encontro social. E não pode ser dessa forma. Porque a igreja chega a um esfriamento espiritual. E quando se percebe um esfriamento espiritual, a igreja deve buscar um renovo. Através de quê? Do jejum, da oração e da meditação na palavra de Deus. Mas aí eu não estou falando só da instituição. Eu estou falando individualmente de cada um de nós. Porque cada cristão precisa cuidar da sua espiritualidade. Através da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, da busca constante em oração. Jesus enviou o seu Espírito Santo para todos os que confessam o seu nome, para sustentar a sua fé. Como disse John Wesley, sem o Espírito de Deus, não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Se eu cuido de tudo, da parte do lado de fora, não é? Ah, minha igreja é linda, minha igreja é referência na minha cidade, no meu bairro. Ah, porque minha igreja tem 1000 obreiros. Sim. Mas e a saúde espiritual dessa igreja? Mas a nossa saúde espiritual, como vai? Porque se ela não estiver bem, todas as outras coisas vão mal. E eu preciso estar atento nisso, para a reforma espiritual da minha vida. Porque como eu falei a princípio, assim como uma casa, ela precisa de cuidados, de tempos em tempos. A nossa vida espiritual é também assim. Ela precisa de uma reforma, ela precisa de uma reciclagem, ela precisa de um olhar cuidadoso. Porque se a gente não faz isso, daqui a pouco a gente esfria na fé. E quando menos percebe, a gente cai.
Sabe uma pessoa que às vezes a gente recebe a triste notícia: olha, fulano caiu em pecado, fulano se desviou. Gente, mas fulano estava todo dia na igreja. Fulano estava em todos os cultos. Preste atenção nisso. Fulano estava em todos os cultos. Fulano cantava no coral, cantava no grupo de mulheres, tocava pandeiro, fazia não sei o que, era um obreiro, tirava as escalas. No outro dia apareceu em pecado, caiu, se afastou. Sabe o que foi isso? Falta de cuidado com a vida espiritual. Falta de reforma. Eu vou lhe dizer algo, nunca esqueça disso. Ninguém se desvia do dia para a noite. Ninguém cai em pecado do dia para a noite. Quando você vê uma notícia triste como essa, porque é muito triste saber que um dos nossos irmãos caíram, pecaram, se afastaram. Quando você ouve uma notícia dessa, pode ter certeza, a pessoa já vinha morrendo espiritualmente há muito tempo. A pessoa já vinha enlaçado, engodado com as suas concupiscências há algum tempo. E ela não teve a sensibilidade de perceber que ela precisava parar por um momento para trazer ou para fazer uma reforma espiritual na sua vida. Buscando a Deus em oração, em palavra, em jejum, tentando analisar os seus erros. Há momento que a gente precisa parar, porque estar dedicado na obra ou passar a semana inteira na igreja não é sinônimo de vida espiritual consagrada. Não é sinônimo de que eu estou bem com Deus. Não é sinônimo de que eu estou do jeito que Deus quer. Eu posso simplesmente ter caído no ativismo religioso. O que é isso? Eu trabalho muito para Deus, mas não tenho tempo para Deus. Como pode? Pode. Por exemplo, um pai de família que diz assim: eu não tenho tempo para minha família porque eu passo várias horas do dia. É uma jornada sobrecarregada de trabalho. Mas ele está trabalhando para a família. Ele está trabalhando para ter uma vida melhor, para ter um sustento, para ter uma casa própria, para ter um carrinho, para dar uma roupa de qualidade para os filhos, para a esposa. Aí você percebe, ele passa muito tempo trabalhando para a família, mas não tem tempo para a família. Adianta alguma coisa? Não. Porque família não precisa só de bens materiais, família precisa de atenção. Aquela plantinha que a gente vai adubando para ela crescer, para ela se desenvolver, para ela florescer. Você entende como é isso? A mesma coisa é a nossa vida espiritual com Deus. Não adianta eu passar a semana toda na igreja. Não adianta, não, aquele irmão é uma benção, aquela missionária é uma benção, a semana toda, em todo trabalho, em toda obra, em todo culto, você vai encontrar a missionária lá. Sim, mas eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para me consagrar, não tenho tempo, que adianta? É melhor que você vá menos à igreja. Porque, às vezes, a questão de estar todo dia na igreja se torna religiosidade. Não, tem que estar na segunda, tem que estar na terça, tem que estar na quarta, tem que estar no sábado, tem que estar no domingo, tem que estar na escola dominical, no evangelismo, no culto à noite. Se você puder fazer isso, é uma bênção. Mas, vamos com calma, porque o santo é de barro. Vamos com calma. É preferível que eu vá 2 dias na semana à minha igreja. É preferível que eu vá a um culto 3 vezes por semana, mas que os outros dias eu tenha tempo para Deus, tempo para orar, tempo para meditar com calma na palavra, tempo para analisar a minha vida espiritual, o que está faltando, se eu estou enveredando por caminhos difíceis. Às vezes a gente está se distanciando do caminho do Senhor e não percebe, só porque a gente acha que o fato de estar a semana toda na igreja está tudo bem, e não está. Sabe quando a gente fala com pessoas afastadas ou não evangélicas, e aí a gente diz assim: aceite a Jesus, não tem coisa melhor para fazer. Aí a primeira coisa que diz assim: mas eu frequento os cultos, de vez em quando eu vou para a igreja. Todo domingo eu estou na igreja, eu gosto de ir para a campanha lá daquela igreja. Como se a pessoa quisesse justificar o fato de ela não estar na igreja, mas ela quer cobrir aquilo, dizendo que de vez em quando vai para o culto. E o que é que adianta? Ir para o culto de vez em quando nessas condições se chama religiosidade.
A pessoa acha que pelo fato de frequentar a igreja já está tudo certo. Não é isso. A igreja somos nós. Se nós não tivermos comunhão com Deus, de nada adianta eu estar na igreja. Eita Jesus. Deixa eu terminar. Busque uma reforma espiritual. Assim como na Bíblia diz que o templo do Senhor precisou ser recuperado. E na reforma protestante, nós recebemos esse legado de restauração. Nós precisamos ainda hoje continuar esta obra de reforma. Esta obra de reforma estrutural, ministerial e espiritual. Tanto na igreja como instituição, como na igreja individualmente que nós somos. Quando nós falamos de mudança na igreja, nós devemos lembrar que nós somos a igreja. Amém? Que esta reforma continue nas nossas vidas. Sempre que for preciso, necessário, pare, veja o que está precisando trocar, o que está precisando renovar, o que está precisando mudar. De vez em quando você não faz isso na sua casa? Olha, esse móvel aqui está precisando trocar. Olha, esse sofá aqui está precisando trocar. Essa cama já deu o que tinha que dar. Pronto, a nossa vida espiritual é assim também. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.